Tá dando um vai e volta aí. Então nós vamos refazer essa conexão. Mas enquanto isso, vamos batendo um papo aqui, né? Baldasso, Clebinho, Kleber Grabowski, enfim, daqui a pouquinho o Silvio tá conosco, o Fernando também. Ô, meu povo, é o seguinte, eu quero saber de vocês, como é que tá aí essa situação aí de feriadão, como é que foi o final de semana, se vocês aprontaram alguma coisa, Que feriadão, rapaz. estão Mas que todos feriadão. quarentenados? Que feriadão, que feriadão, a gente não sabe mais nem que hora do dia é, tu acha que a gente tem noção do que é feriadão? Ô Maiká, eu acho que essa semana é muito importante para as definições e para os encaminhamentos em relação ao retorno do futebol. Diga. Porque se for se cumprir aquilo que os clubes planejaram, nós estamos diante da última semana cheia de paralisação do futebol. Porque semana que vem entra o mês de maio e os jogadores já voltariam a treinar. Últimos 10 dias, né? Eu duvido que esse processo vá acontecer sem um aval técnico de um órgão público de que possa acontecer. Então, essa semana é importante, porque os clubes vão ter que ter algum papel na mão, alguma coisa na mão, para poder apresentar, inclusive, para os próprios jogadores e dizer, a partir da semana que vem, vocês vão voltar a treinar aqui no estádio Beira-Rio. Então, acho que essa semana é muito importante para isso. Fala, Clebinho. Pois é, até mesmo em Santa Catarina, que semana passada tomou a dianteira, aí, já anunciando a volta do campeonato para dia 16 de maio, né, eles fizeram um barulho, um estardalhaço, mas nem todos os clubes estão fechados, e até mesmo a federação não bateu o martelo, anunciou, mas não tem nada oficial, porque o governo do estado de Santa Catarina, por enquanto, mantém a ideia de que só em maio, né, só no final de maio, que se pode rever essa situação. Até 31 de maio, em Santa Catarina, por exemplo, nós teremos a manutenção dessa proibição de eventos esportivos. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma situação bem estranha, né? O esportivo voltou aos treinamentos na quinta-feira e na sexta-feira veio a notícia de que o Novo Hamburgo dispensou todo mundo, até os funcionários, né? O estádio do Vale virou um deserto, porque o Novo Hamburgo não tem como pagar salários, e o prejuízo de um mês é de R$500 mil. E segundo o presidente Raul Hartmann, esse prejuízo é irrecuperável. Então, para não se afundar ainda mais em dívidas, o Novo Hamburgo dispensou todo mundo, categoria de base, né, funcionários, a infraestrutura está abandonada, são situações bem complicadas. E eu queria ver como é que está a situação dos outros clubes, né? O Pelotas, por exemplo, está na mesma situação do Novo Hamburgo, rescindiu o contrato da comissão técnica, dispensou jogadores. Quem é que está em condições de voltar se o campeonato recomeçar em maio? Pois é, hoje até vi uma notícia que o Pelotas está interessado no goleiro, no Renan, goleiro do Esportivo, né? Ex-internacional, enfim. E eu fiquei surpreso com essa notícia, até porque não sei qual é a intenção do Pelotas. O Pelotas acabou de dispensar o Vinck. Acabou não, já foi no começo do mês, né? Dispensou o Luiz Carlos Vinck, seu treinador, fizeram um acordo, enfim, foi tudo amigável, né? Mas o Pelotas parece que tá pensando no segundo semestre, não sei ao certo. Agora, essa questão do esportivo... Mas a ideia do Pelotas, né, Júnior, era fazer um outro grupo para a Série D do Brasileiro, talvez um grupo mais caro e mais forte, mas esse planejamento todo eu acho que vai por água abaixo com essa crise. Eu não sei se os clubes, quando voltar, vão ter o mesmo... Lógico que não vão ter, né, o mesmo poder aquisitivo, né? Deixa eu perguntar para você o seguinte, o Kleber sabe disso melhor do que todo mundo. Nós temos 7 datas a serem disputadas ainda no Campeonato Gaúcho. Quantas são com a participação de todo mundo ainda, de fase classificatória? Mais 3? Três. Então, nós estamos falando de 3 jogos que todos esses clubes teriam que realizar, porque no restante é fase decisiva do segundo turno e, posteriormente, a decisão do Gauchão. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol deu uma entrevista semana passada dizendo o seguinte, olha, em 2 semanas, um pouquinho mais do que isso, nós resolvemos o Gauchão. Então, assim, 7 datas que seriam disputadas em 20 dias. É um jogo a cada 3 dias e tu mataria o Campeonato Gaúcho. Só que tem que ver isso. No Novo Hamburgo, o Pelotas vão ter time para fazer esses 3 jogos que eles ainda têm na competição? Acho pouco provável também, Baldasso. Acho pouco provável e o Kleber foi um cara que sempre tocou nesse assunto, né? Na questão dos clubes do interior que não tem calendário no segundo semestre. Imagina a sangria, né, mensal desses clubes mantendo folha, plantel, agora sem jogos. Se os clubes
de primeira divisão estão sofrendo. Hoje veio a notícia que a Roma, né, chegou a um acordo com os seus jogadores. Os jogadores abriram mão de 4 meses de salário. Os próximos 4 meses, os jogadores e comissão técnica não receberão, e eles ainda vão ajudar no pagamento dos funcionários do clube. Né? Funcionários fora do campo, digamos assim, né? Que é onde está o maior salário. Imagina a Roma, né, na Itália, sofrendo com isso. Imagina aqui no Brasil. Já se fala o Flamengo, por exemplo, já andou tendo problemas com alguns patrocinadores. O Flamengo pode ter um problema sério, né, porque tem uma folha altíssima. O Vasco, que antes da pandemia já estava com salários atrasados, agora então já acumula 3 ou 4 meses de salários atrasados. Eu não sei. Oi. Dessa história do Vasco, o Vasco vai para o 3º mês de atraso salarial, né? O que dá direito de jogadores pular da barca, né? Diz, o Vasco vai... Eu fico pensando que é do Vasco que serve para algum time do Brasil, né? Olha, eu só acho que o centroavante, o Germán Cano... A gurizada do Vasco é remanescente do time que foi vice-campeão da Copa São Paulo do ano passado, né? Se tu tiver paciência de dar uma sequência, uma maturação para essa gurizada, vale a pena investir, né? Mas o Vasco é um time que de temporada a temporada se enfraquece, né? Tem o Thales Magno, né? Que não sei como é que é a situação dele lá financeira. O Vasco tinha que abrir o olho, porque o Thales Magno é realmente uma joia. Ele teve azar, se machucou ano passado e esse ano, mas é um jogador que tem nível para jogar na Europa, né? Esse é um jogador que o Vasco devia tomar uma precaução para não perder. Fala, Baldacinho. Para colocar em números, tá? Para que as pessoas entendam um pouco melhor. O Inter apresentou uma previsão orçamentária, uma previsão de receitas para 2020, que previa 395 milhões de arrecadação. 395 milhões de arrecadação. Esta seria a receita do Inter em 2020 e se iria atrás disso e provavelmente se conseguiria. Esta parada ela já limitou 150 milhões destes 395 milhões. Só 95 milhões da previsão para este ano era em venda de jogadores. Não vai ter venda de jogadores. O clube nem quer vender, inclusive, quer segurar o grupo para poder disputar todas as competições. Então, nós estamos falando do seguinte, de uma nova previsão orçamentária e de um rombo de 150 milhões de reais. É claro que o clube tomou algumas atitudes. O presidente do clube já repassou para todos os setores do Beira-Rio que cada setor, cada vice-presidente tem que cortar 30% dos gastos. Só isso, todos os setores fazendo isso, tu já recupera 100 milhões. Mas mesmo assim o problema é importante. Mesmo assim o problema segue importante. O clube está se... Para vocês terem uma ideia, o Internacional está provavelmente abolindo, quando o futebol voltar, aquela concentração 2 dias antes em hotéis em Porto Alegre. Sabe o jogo é domingo à tarde, o clube se concentra na sexta-feira de noite. O Inter vai abolir isso. O Internacional está abolindo isso para poupar essas 2 diárias de hotel, que pode parecer pouco, mas lá adiante, no final do ano, quando tu faz o somatório, já dá alguns milhões de reais também. E não é pouco não, Baldasso. Imagina 2 diárias de hotel, um hotel de alto padrão em Porto Alegre para um grupo de 30 pessoas? Quase toda semana. O ano inteiro, imagina. É muito dinheiro. E o Inter vai poupar o máximo que puder em tudo. O Inter quer recuperar esses 150 milhões de reais que não vai ganhar com contenções. Esse é o resumo de tudo. Faz total sentido. Hoje, ontem, o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, se manifestou agradecendo aos patrocinadores. Os patrocinadores de Grêmio e Inter estão em dia, né? Outro fator importante, ninguém chamou para renegociação de contratos. Se nós formos analisar tudo o que está acontecendo, né? Os patrocinadores não estão tendo a exposição. Qual é a maior exposição? São os jogos, né? Os jogos transmitidos, televisionados, enfim, essas marcas que gastam um valor considerável para estampar suas marcas na camisa de Grêmio e Inter e não estão aparecendo em lugar nenhum. O futebol está parado, é claro. Eu acredito que haverá uma compensação, né, para o futuro, enfim, não sei como é que ficou esse acordo entre Grêmio e Inter, mas teve essa fala. Acredito que no Inter, da mesma maneira, o patrocinador master é o mesmo, né, o Banrisul,
Então, acredito que esteja na mesma situação. E isso é importante, porque a notícia que vem, por exemplo, do Rio, né, que eu volto a repetir, é que o Flamengo começa a ter alguns problemas com patrocinadores. É um valor altíssimo. O Flamengo hipervalorizou a sua marca, com razão, né, por toda a exposição, por tudo que fez no ano passado. Enfim, o Flamengo se encaminhava para se tornar um Barcelona do Brasil, um Real Madrid do Brasil, com uma super exposição de marca, jogos... provavelmente o Flamengo ia ser o primeiro a exportar seus jogos para fora do Brasil, só que, né, isso tem um custo altíssimo, né? Um custo de plantel, custo de jogadores altos, né? A gente... Cara, eles trouxeram 2 laterais que estavam jogando Champions League ano passado. O Gabigol teve uma renovação de contrato. Bruno Henrique foi contratado. O Flamengo deve ter o Vitinho foi contratado. O Flamengo deve ter uns 8 ou 9 jogadores ganhando perto ou ultrapassando a faixa de 1 milhão por mês. O Maiká Kleber, e talvez o presidente Fernando Carvalho já esteja na escuta neste momento, porque eu quero citar algo em relação a ele. O presidente Fernando Carvalho, quando assumiu o Inter lá em 2002, ele tinha um sonho. O sonho dele é que o Internacional tivesse um quadro social que pagasse o clube, que o clube não precisasse mais vender jogador. Esse sonho ainda não foi atingido, mas talvez ele esteja parcialmente atingido neste momento, e eu vou te dar o exemplo disso. A folha de pagamento do futebol do Inter hoje, a folha de pagamento do futebol, com as reduções que ocorreram no começo do ano, é de 7 milhões de reais. E a arrecadação do Inter hoje com quadro social é rigorosamente 7 milhões de reais. O quadro social do Inter hoje, a gente não sabe ainda o tamanho de quem vai sair, inadimplência a partir de agora, mas o quadro social do Inter hoje, na última amostragem no mês passado, ele pagava o futebol do clube. Este talvez seja um diferencial que o Inter tenha em relação à grande maioria dos clubes brasileiros. Mas, é claro, há uma preocupação em relação a esse quadro social, porque boa parte de quem é sócio para ver os jogos. E os jogos não estão acontecendo ou vão acontecer de portões fechados. Então, se tem uma preocupação em relação a isso. É isso aí. Fernando Carvalho está conosco aí na linha. A gente vai tentar só por áudio para não sobrecarregar a conexão. Ainda não temos? Ainda não temos. Tá bem. Opa! Tô tentando entrar, Maiká. Tá complicado, Fernando. A gente tá te ouvindo meio robotizado, assim. Parece que tá com a voz, assim, de quem tomou uns 4 Rivotril. Não tem... Vamos refazer, Não preciso de Rivotril nesse momento. Não é que precisa. A voz parece que tu tá, assim, acordando agora. Mas é que tá travando realmente. Tá travando e a gente vai tentar uma maneira de te colocar no programa aí para participar conosco. Bom, o pessoal tá... Ainda sobre venda de jogadores, Baldassi e Kleber, chegou a notícia hoje que o provável destino do Alex Telles aí possa ser o PSG. Talvez o PSG não... Obviamente que todos os clubes, né, sofrerão com a crise econômica que a gente já enfrenta e vai enfrentar, né, mais pra frente um pouquinho, as consequências dessa parada. Mas o PSG é um clube que dispõe de muita verba, muito recurso, né? A sua principal fonte de renda são os petrodólares, né? Vem do combustível do Oriente Médio, enfim, é uma coisa... É quase uma fonte infindável, não é, mas enfim, no momento é uma fonte farta de dinheiro. Então vem a notícia que o PSG está de olho no Alex Telles, e isso poderia sobrar um dinheiro para o Grêmio, né? Como clube formador, para Grêmio e Juventude, acredito. 27 anos está o Alex Telles, e a negociação giraria em torno de 20 a 25 milhões de euros. E aí poderia cair na conta do Grêmio entre 1 e 2 aí. Essas vendas indiretas, o ano passado o Internacional, só com o Alisson, o ano passado, o Inter ganhou 45 milhões de reais. A venda do Alisson da Roma ao Liverpool deu ao Internacional, pela formação do atleta, 45 milhões de reais. É muita coisa, né? Muita grana. Esse mecanismo de solidariedade é super importante para fazer justiça aí aos clubes. Enfim, acredito que se confirmar essa venda do Alex Telles para o PSG, também vai ter um aporte financeiro importante, né, no ano do Juventude. Juventude que formou aquela barca toda lá do Alex Telles, Ramiro, Bressan, o Follmann, né, que sofreu um acidente
junto com a Chapecoense. Acho que tinha mais alguém, mais um jogador envolvido Paulinho. também. O Paulinho, exatamente. Ô, Clebinho, o senhor viu a final da Copa ontem? Brasil Tanto vi que coloquei aqui atrás, no meu ombro, uma réplica da camiseta da seleção de 70, né? E Júnior, que momento espetacular. Antes da bola rolar, aquela reunião que o Sport TV fez, colocando numa tela dividida o Jairzinho, o Rivelino e o Gerson, né? O Gerson fez uma referência e uma homenagem aos companheiros da delegação de 1970 que já faleceram, né? Que chegou a faltar a voz, né? Deu um nó na garganta, um reconhecimento, uma homenagem muito bonita, e mais do que isso, né? As palavras dos 3 jogadores em relação à importância do Zagallo. A gente acha que o Zagallo pegou um time pronto e botou para jogar, né? E eles foram muito generosos, né? E fizeram um reconhecimento muito justo em relação à qualidade do Zagallo, que pegou 5 camisa 10, né? E distribuiu cada um numa função. Recuou o Gerson, botou o Jairzinho na direita, o Rivelino na esquerda, avançou o Tostão, e um time que funcionava sem depender única e exclusivamente do talento do Pelé. E, para mim, duas constatações, né, a respeito desses jogos. Eu só não vi o jogo de estreia contra a Tchecoslováquia. O que joga de bola o Gerson é algo espetacular. Que jogador fantástico, né? Eu estou até a fim de botar um 12º jogador na minha seleção para achar um lugar para o Gerson. E eu tinha restrições a respeito do Félix, né? Achava um goleiro assim sem muito brilhantismo, achava o Leão, acho talvez o Leão daquela década de 70 ali, um goleiro com muito mais talento, mas que na época era muito jovem. Mas o Félix, no jogo contra a Inglaterra, eu já destaquei isso, né? A grande defesa do jogo é aquela do Banks, né? Buscando a cabeçada do Pelé. Mas antes disso, a Inglaterra no 0-0, né, tem uma chance muito clara, muito parecida, e o Félix faz um pequeno milagre. E depois, na semifinal contra o Uruguai, tá 2-1 para o Brasil, o Uruguai começa a dar balão para a área, vai para o sufoco, tentando empatar e levar o jogo para a prorrogação. E aí, aos 44, 45, o Félix também faz outra defesa fantástica. Então, um reconhecimento ao talento espetacular, gigantesco do Gerson, considerado naquela Copa o 2º melhor jogador do Mundial, só ficou atrás do Pelé. E o Félix, para quem não dava muita coisa, eu tirei o meu chapéu. Pode não ter sido um goleiro brilhante a carreira toda, mas foi decisivo naquele Mundial. O senhor Fabiano Baldassi assistiu a final da Copa de 70? O senhor também não gosta da seleção de 70, Baldassi? Não é assim. É claro que é um choque. É um choque muito grande, tu que está acostumado com o futebol atual, ver o futebol antigo. Tu assistir a final da Copa de 70, tu vê movimentos de muita qualidade técnica, movimentos táticos muito bem organizados, mas tu vê uma questão física diferente. E não é demérito, é que era assim na época. Tu vê que a marcação demora mais para chegar, os jogadores pegam a bola, tem tempo de domínio, hoje que não aconteceria. Mas isso não considero demérito, mas é um outro tipo de futebol. Tem que olhar com olhos diferentes. Agora, a qualidade técnica, ela salta aos olhos. É um negócio impressionante. E também teve ontem outra reprise muito, muito legal, não sei se vocês acompanharam, foi na Globo, né? A final da Copa das Confederações de 2005, aquele Brasil e Argentina, o 4-1, com destaque para o Adriano, né? Fazendo 2 gols, Ronaldinho também. E não sei se vocês acompanharam, se querem comentar alguma coisa. Eu assim, eu lembrava desse jogo, claro, né? Já acompanhei o jogo, enfim, e depois toda a repercussão. Mas eu não lembrava, Baldassi e Kleber, como aquela seleção da Argentina era ruim. Meu Deus do céu, aquela escalação. Mas assim, tava desfalcada. Nós tínhamos um jogador que se colocava de forma definitiva, e que depois acabou sendo uma decepção, como o sucessor de Careca, Romário e Ronaldinho Gaúcho, que se chamava Adriano. Todos nós imaginávamos que a linha sucessória estava definida. E o Adriano acabou se perdendo na sequência. A Copa das Confederações de 2005, ela só sublinhou o que veio a ser a expectativa em relação à seleção brasileira na Copa de 2006. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde que eu estou vivo, desde que eu acompanho o futebol, a Copa do Mundo em que nós entramos com maior favoritismo até hoje foi a Copa de 2006. E, consequentemente, a grande decepção, porque nós fomos realmente muito mal. Mas a Copa das Confederações de 2005, um ano antes, ela foi a avant-première
de toda essa expectativa, porque o Brasil passeou e deu um show. Naquele sorteio, naquela preparação que existe para definir os grupos, né? Eu fui à Alemanha em dezembro de 2009, né, fazer o sorteio da Copa do Mundo lá. E o Beckenbauer concedeu uma entrevista coletiva e eu perguntei quais os jogadores que você considera os mais fortes, os candidatos ao melhor desse Mundial. E ele disse Ronaldinho e Ronaldinho. Né? O Ronaldinho era uma unanimidade. O que aconteceu? O Ronaldinho afundou, né? E dessa história, dessa final Brasil e Argentina, eu tinha ouvido já do Cicinho, e o Juan também, nesse final de semana, contou essa história, que é o encontro das delegações na véspera, né? O Brasil estava terminando o trabalho de reconhecimento do estágio da final, e quando estão saindo, chega o ônibus da Argentina. E os argentinos enlouquecidos, né? Cantando e berrando e chamando os brasileiros disso e daquilo, né? Hijo de puta e coisa e tal. E todo mundo ficou mordido, assim, até mesmo jogadores que eram parceiros, tipo Sorin, Cambiasso, né? Que eram pessoas do bem, né? Estavam envolvidos, o treinador da Argentina xingando os brasileiros, né? E aí todo mundo ficou mordido. Daí diz que o Ronaldinho reuniu o pessoal na hora da janta e disse que, ó, vocês viram o que fizeram com a gente hoje, amanhã é tudo comigo, vão para cima deles. E o Adriano diz assim, ó, bota a bola em mim que eu resolvo. E eu acho que nunca na vida um ônibus fez tão bem pro futebol brasileiro como nessa partida. Bom, 18 minutos do primeiro tempo, tá 2-0 pro Brasil, né? E os argentinos, assim, o Sorin era para ter sido expulso no primeiro tempo, claramente. Os argentinos bateram pra caramba. Só que até ontem na transmissão, a transmissão da época, né? Como isso também é legal de assistir. A Sport TV não tá fazendo isso, mas a Globo tá. A Globo retransmite o jogo com a narração original, né? E o Tino Marcos trazendo a informação de que o próprio Parreira disse que a seleção a Argentina estava batendo a Copa das Confederações toda, né? E que era para o Brasil não afrouxar. Claro, né? Não perder a cabeça, enfim, claro, mas era pro Brasil chegar junto e cara, era uma seleção Kaká, Ronaldinho, Adriano e Robinho, esse quarteto, né, que se chamava o quadrado mágico, enfim, que depois entra o Ronaldo, enfim. Mas tinha algumas coisas ali, por exemplo, o Cafu e o Roberto Carlos não jogaram, né, que depois foram titulares na Copa. E aí não sei se vocês concordam, mas talvez fosse a hora do Cicinho ter jogado um pouco mais, durante a Copa, inclusive. Na esquerda ontem jogou o Gilberto, né, ex-Grêmio, no lugar do Roberto Carlos. E aí acho que o resto do time foi o mesmo, Roque Júnior e Lúcio, Dida no gol, o Gilberto Silva e Roberto. Foi isso, né? Gilberto Silva e Roberto, Ronaldinho, Kaká, Robinho e Adriano. Esse foi o time, né? Pois é, então eu não sei, eu acho que de repente faltou não sei se vocês concordam, mas eu acho que na Copa, claro que tudo que aconteceu lá na Suíça, na preparação, o jeito que o Ronaldinho chegou o jeito que o Ronaldo chegou para a Copa, o jeito que o Ronaldinho chegou para a Copa, obviamente deve ter influenciado negativamente, mas eu não sei se vocês concordam que não era hora de repente dar uma mesclada, de ter colocado, acho que o Juninho Pernambucano podia ter jogado mais, o Cicinho era um jogador que também podia ter jogado mais, não sei se vocês concordam. Mas é que, Maiká, hoje, depois do que a gente viu, talvez seja mais fácil chegar a essas conclusões. Juninho Pernambucano estava jogando muito, tinha muita gente jogando muito. Mas é que a magia em torno desse quarteto impediria, naquele momento, qualquer decisão diferente do que colocar todos eles em campo. Então, era muito difícil na época imaginar alguma coisa diferente do que colocar aqueles em que nós tínhamos a maior expectativa. Se tinha tanta certeza que ia dar certo, né, que a seleção virou um oba-oba, né? Ontem, depois disso, eu estava vendo na Fox uma reprise da entrevista do Ronaldo Nazário, entrevista espetacular Aqui com o Benja. E aí ele estava falando justamente sobre o clima de oba-oba que teve nesse Mundial, porque se tinha tanta certeza que o Brasil ia para as finais, ia para a cabeça, tu tem Ronaldinho, tu tem Adriano, tu tem Kaká, tu tem o Ronaldo, o próprio Ronaldo, e tu não vai acreditar no teu potencial, e isso se refletiu até no comportamento, aquela bagunça que foi a constatação da seleção brasileira, acho que em Vegas, né,
na Suíça, com todo mundo entrando, jogadores expostos, o Ronaldo disse, a gente fracassou, mas eu acho que também teve uma certa condescendência da direção da CBF em deixar a gente exposto daquela maneira. A gente parecia mercadoria, a gente não teve assim, a concentração, o foco necessário para ganhar aquele Mundial. E eu acho que, né, isso passa pela CBF, passa um pouco também por falta de foco, talvez, da comissão técnica, né, mas passa também por um certo deslumbre dos próprios jogadores. Acho que o Ronaldinho Gaúcho tem muita culpa nisso. No fim, o grande nome da seleção brasileira naquele Mundial foi o Zé Roberto, né? Eu também acho. E eu me lembro daquele terceiro jogo na fase de grupos, que é contra o Japão. Até o Ronaldo bate o recorde dele de gols, né? De como a seleção fluiu bem naquele jogo com o Robinho e com o Juninho no meio, né? Juninho Pernambucano. A estreia foi contra a Croácia, né? Foi 1-0 acho que foi um golaço do Kaká. Se não me engano, não sei se foi por aí, né? Foi. E eu acho que o Kaká também chega descontado, né? O Kaká acho que foi um dos poucos que tava com a mesma pegada e vontade ali das grandes estrelas, mas ele já chega com um problema que depois... Eu posso estar enganado, obviamente, e provavelmente, mas eu acho que ele já chega com aquele problema de pubis, de quadril, que afetou a carreira dele, se não me engano. Mas o Kaká, nós estamos falando de 2006. 2 anos depois disso, o Kaká foi eleito melhor jogador do mundo, não foi? 2008, não foi 2008 que ele foi eleito melhor jogador 2007. do mundo? É isso aí, 2007. Mas ele chega com uma lesão, não sei se é de joelho ou se é de... Eu não sei se é aquela lesão, então, mas ele joga a Copa meio que no sacrifício, o Kaká. E sim, aí depois ele é o melhor do mundo naquele ano que o Milan é campeão mundial contra o Boca. O Boca que ganhou do Grêmio, né? Se não me engano, por aí, é isso aí mesmo, é isso aí. O Manchester United é depois contra o Once Caldas. O Milan é campeão do mundo contra o Boca, campeão da Champions League, campeão do mundo, e o Kaká é o último brasileiro melhor do mundo. Essa Champions do Milan, que o Kaká foi genial, não foi o que ganhou em cima do Liverpool? Foi, mas não é... Primeiro tem a virada, né? O Milan toma a virada do Liverpool, aquela, que é 2005, que o Liverpool vai jogar contra o São Paulo, que o primeiro tempo do Milan é arrasador, 3-0, né? Não, eu tô me confundindo, é o contrário, o Milan que vira, né? Não, o Liverpool busca, exatamente, o Liverpool busca. O Liverpool. Exatamente. O Milan faz um primeiro tempo arrasador, o Crespo acaba com o jogo, o Kaká também tá nesse time, era aquele timaço do Milan, e o Liverpool busca no segundo tempo o 3-3 e ganha nos pênaltis. E depois, na outra, tem uma revanche e aí o Milan é campeão, é por aí. Falando em Champions League, meus amigos, chegou a notícia aqui, através da Sky Sports, que é um canal muito importante de TV, né, europeu, que a Champions League deve retornar em agosto. E que seria disputada todo o mês de agosto, a Champions League. Os meses de junho e julho seriam utilizados para encerrar as competições nacionais e agosto a Champions League. Pelo calendário, tá? Seriam 17 jogos em 22 dias. Meu Deus do céu. Seria o mês de agosto seria só para encerrar a Champions League. A Champions League termina em junho, né? Em agosto, geralmente... Só para avisar a nossa produção que tem alguém vazando no ar aqui. Tem alguma coisa vazando. Benfica está entre nós. Opa, Silvio, Benfica tá no ar? Benfica, tá muito boa essa. Ele está entre nós. Então, Silvio Benfica, já vou te dar essa notícia aqui, ó. A Sky Sports acredita que em agosto seria assim, ó, 7 e 8 de agosto, a segunda rodada das oitavas. Na semana seguinte, as quartas de final. Aliás, na mesma semana, 11 e 12, quartas de final, 14 e 15, quartas de final, volta. 18, 19, 21, 22, as semis. E a final da Champions League seria disputada no dia 29 de agosto. Seria uma pauleira, um intensivo, né? A Champions League não se envolveria com junho e julho, deixaria para os países irem se ajeitando na medida do possível. Alguns podem já... provavelmente o campeonato alemão estará em atividade daqui a pouco, o inglês a gente não sabe muito bem, e aí em agosto uma pauleira de 17 jogos em 22 dias para encerrar a Champions League e o calendário europeu de 2020. Tudo bem? Eu tô chegando bem aí, Maiká? Tá chegando bem. A gente só tá ouvindo bem, a gente tá ouvindo o retorno também. Eu tô ouvindo minha voz aí no fundo.
Ah, tu estás te ouvindo, então, é isso? Sim. Quer dizer, tu tá duplicado, é isso? Infelizmente. São dois Maicás que nós temos. Infelizmente. Tá vazando o áudio de alguém. Ô, Benfica, eu tô... Eu já sei, eu vou baixar a TV. Isto. Melhorou ou não? Garoto. Ô, Benfica. Oi. Eu só quero perguntar uma coisa. Quando vocês disseram, ele está entre nós, vocês estavam se referindo a Jesus Cristo ou ao Judas? Fala, Baldasso. Não, eu ia dizer o seguinte, como diria um amigo meu, eu estou me ouvindo e estou gostando. Me ouvi e gostei. Contratem o rapaz. Cara, eu vou te dizer, a internet mata, né? Eu estava enlouquecido aqui e incorporei Cláudio Cabral. O suicídio é um dever. Oh, rapaz, que loucura. Mas eu ouvi tudo, eu estava acompanhando pela televisão, pela RDC TV, eu ouvi todo o papo de vocês, passando pela Champions League agora, passando pela Copa de 70, passando pela Copa pela Copa das Confederações, a decisão que a gente viu ontem. Ontem foi um espetáculo, das 4 às 8 a gente passou vendo seleção brasileira e podendo estabelecer até comparações, né? E ainda passou o Grenal. Na Sport TV deu o Grenal do 4-1, aquele, do Alan Ruiz. Tá bom também. Só pra... Mas a Sport TV passou mais uma derrota do Inter. Passou. Que coisa eles estão fazendo? A Sport TV está fazendo um compilado de derrotas do Inter, né? E o pior é que tem Colorado que ainda vai lá votar nas enquetes deles ainda. Eles passaram 20 derrotas do Inter até agora na quarentena. A Sport TV resolveu pegar de vez no pé do Internacional. Tem alguém na Sport TV que gosta muito do Grêmio. Eu sei. Não, e é da direção, eu acho. Não sei, porque toda hora que eu ligo a TV tem alguma coisa boa do Grêmio. Eu ligo de madrugada e tá o Grêmio ganhando do Lanús. Domingo de tarde é Grenal 4-1. Aí depois teve o 5-0. Pra mim, a final da Copa do Brasil. Tá uma delícia pra mim. Deve ser por isso que a Fox tá botando Flamengo e Grêmio na hora. Eu não passo perto da Fox Sports. Toda hora tá dando aquele Grêmio Flamengo. Puta, velho. Aliás, ontem depois da entrevista da reprise da entrevista do Ronaldo aqui no Benja, a Fox passou Grêmio e Santos, Copa Libertadores na Vila Belmiro. Grêmio, acho que ano é aquilo? 2007, 2007. Eu estava lá, Cleber. Olha aí, ó, Fabiano Baldasso, testemunho ocular. O que jogava de bola o Zé Roberto no time do Santos, né? Jogava muito. O Grêmio classificou por um milagre com um golaço do Diego Souza, né? Ele veio, o Zé Roberto veio só para disputar aquele primeiro semestre. Era o time do Luxemburgo, aquele Santos, né? E tinha, acho que tinha o Rodrigo Tabata também, era um time fortíssimo. Aí o Grêmio fez 2-0 aqui. O Grêmio naquela Libertadores 2007, só na final realmente que não conseguiu reverter, porque a força do Estádio Olímpico, né? Aquele ano talvez tenha sido o ano onde mais teve essa simbiose, assim, essa mistura de torcida e time. O Grêmio fez 2-0 com o Tcheco, fazendo uma grande partida em Porto Alegre. E depois lá, o Santos deu um banho no Grêmio. Mas o Diego Souza fez um golaço que salvou a classificação do Grêmio. O Diego Souza faz o gol no começo, na verdade, né? Ele faz 1-0, assim, um golaço de virada e aí depois... Baldasso, tu dissesse no momento do jogo que o Santos estava dando um banho no Grêmio? Porque naquela época tu era isento naquela época. Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vocês já falaram demais. Os próximos 10 minutos são reservados para mim. Isso. Posso dar só dar a ficha técnica daquele jogo? Do jogo da volta? Foi no dia 6 de junho de 2007. O Santos jogou com Fábio Costa, Alessandro, Adailton, Domingos e Kleber, né? Kleber do Inter, Kleber Chicletinho, como diz o Baldasso. Rodrigo Souto, Kleber Santana, Pedrinho, Zé Roberto, Renatinho e Marcos Aurélio. Aí entrou ainda o Jonas, que depois, né, viria jogar no Grêmio. Rodrigo Tabata e Moraes, que era aquele meia, que acho que começou no Vasco, se não me engano, que jogou no Corinthians também. E o Grêmio jogou lá na Vila Belmiro com Sarra, Patrício, William, Teco e Lúcio, Gavilã e Sandro Goiano, Diego Souza e Tcheco, Douglas, o centroavante, aquele que veio do interior de São Paulo, e Carlos Eduardo. Entraram no Grêmio Ramon, Lucas Leiva estava no banco, não sei porquê, acho que por causa da lesão dele, e Edmilson, o volante, aquele que jogou com o Mano no 15. No intervalo desse jogo, o Luxemburgo cruza com o Paulo Pelaipe, os dois começam a brigar
no intervalo do jogo. Começa a xingar um ou outro. Eu não sei o que o Paulo Pelac estava fazendo dentro do campo, mas ele estava dentro do campo. O Lucas se machucou, eu lembrei agora, o Lucas se machucou naquele Grêmio e Caxias, que o Grêmio faz uma virada aqui. Aquele do Márcio Chagas? Na semi... Não. Esse o Grêmio tomou Márcio Chagas 3x0. O Grêmio tomou 3x0 no Centenário e virou numa sexta-feira. Aliás, foi no dia 20 de abril esse jogo. Foi numa sexta-feira e foi 4x0 pro Grêmio aqui. E aí o Lucas deu tudo lá, se machucou e aí acabou prejudicando, né, a participação dele na Libertadores. Muito bem. 20 de abril, então. 20 de abril. Isso foi em 2007? Foi. Se não me engano, foi 20 de abril. Com certeza em 2007, mas eu tenho quase certeza que foi no dia 20 de abril. Então, a partir de agora, 10 minutos para o Benfica. Vamos lá. Há exatamente 13 anos. Maicá, para de falar um pouquinho, Maicá. Sim, senhor. Tu tá forte aí. Só 2 detalhes, porque eu estava enlouquecido assistindo o programa aqui, vendo o que vocês estavam discutindo, e aí eu quero só falar rapidinho sobre a seleção de 70 e a Champions League, que agora vai ocorrer no espaço de quantos dias? 3 semanas, é isso, Maicá, que falaste? Seriam 17 jogos em 22 dias. Perfeito. Copa de 70, eu assisti todos os jogos agora, como assisti todos os jogos lá em 1970. E a semana passada eu falei por aqui falei aqui no programa sobre aquele negócio de tu assistir um jogo marcante e poder ver esse jogo de novo 20 anos depois. Tu vai assistir com outros olhos, com outra interpretação, tu vai te colocar no tempo em que a coisa acontecia em 70, na relação, como falava o Baldasso, com aquilo que está acontecendo agora no futebol. Mas eu, pessoalmente, cheguei a algumas conclusões. Primeiro, tecnicamente nada se comparou de lá para cá em termos de montar um time com tantos jogadores de alta qualidade no Brasil. Por isso, porque logo depois que terminou aquela Copa, e nos anos seguintes eu sempre falava, foi o maior time que eu vi jogar. Um time de apenas 6 jogos. Incrível. Um time de apenas 3 jogos. Porque, na verdade, a escalação completa só se deu naquela Copa de 70, se pôde ver agora, em 3 jogos. Mas eu saí da Copa e depois, sempre que eu comentava com aquela ideia de que esse time jogou todas as partidas, não. Houve um momento, inclusive, que o Gerson e o Rivelino não puderam atuar. Mas, enfim, a gente viu ali o maior time já formado no Brasil sob o aspecto técnico. Mas, e este é o detalhe fundamental, sobre o aspecto tático, foi uma completa inovação. Aquela seleção brasileira fez, talvez, a maior revolução tática, nos movimentos táticos de um time no Brasil, não importando o momento que isso acontecesse. Se foi lá em 1970 ou se foi agora. Porque lá, há 50 anos, se começou a fazer coisas que se faz hoje, que se cobra hoje, inclusive. Por exemplo, a tal da recomposição pelos lados. Rivelino e Jairzinho. É um negócio extraordinário que eles fizeram. Outra, o movimento do Tostão como falso 9. Nenhum falso 9 colocado no futebol brasileiro nesses últimos anos se aproximou daquilo que o Tostão fez, pela qualidade dele e pelo movimento tático. Teve um gol emblemático, eu acho que foi o gol do 4-1, se não me engano, que o Tostão foi buscar a bola na frente da defesa do Brasil e ali se começou o lance que terminou num dos grandes gols do Brasil. O Tostão marcava, vinha atrás marcar, o Pelé fazia isso. O Carlos Alberto Torres foi o lateral direito nos tempos atuais, aquele que joga e que sabe fazer o movimento indo ou pelo meio ou pelo lado. O Pelé marcou, o Jairzinho fez um movimento de ocupar vários espaços, que foi um negócio extraordinário. Então, ontem, até concordando com alguns colegas que eu vi falar sobre isso, como o PVC, eu vi ontem, sim, tive a certeza absoluta. Nós tivemos na seleção de 1970 a maior revolução tática para um ano como aquele, 50 anos atrás no Brasil, que se repetiu de uma forma diferente em 74, que é com a Holanda. Então foi um negócio impressionante e hoje, cada vez mais, eu concluo que realmente aquele foi o maior time que eu vi jogar. Agora, sobre a Champions League, decidindo em 3 semanas, que coisa maravilhosa, pessoal. Nós vamos ver grandes jogos todos os dias, Baldasso, Kleber e Júnior Maicá. A cada dia um grande jogo, porque agora, no formato atual, a Champions League é muito espaçada, né? A gente vê uma decisão de mata-mata e volta a ver isso aí, às vezes, um mês depois. Agora não, nós vamos ver em 3 semanas somente grandes jogos pela Champions League. Tá, mas me explica uma coisa, Maicá.
Fabiano, o Perondi era um visionário, né? Quando lá em 1994 ele fez aquele interminável, que era o Campeonato Gaúcho o ano inteiro, no meio do Campeonato Brasileiro, Supercopa, Libertadores, e tinha o Gauchão o tempo todo. Aí chega no fim do ano, o Grêmio faz 3 jogos no mesmo dia. Domingo. Agora a Champions está imitando o Gauchão. Então. Tá, depois, mas, Benfica, 26 anos depois. Deixa o Maicá me explicar o seguinte, mas Oi. aí não se jogaria mais nada nesse período. Não, se joga só a Champions League. Isso. Junho e julho, os clubes e as federações usariam para terminar os seus campeonatos nacionais, dependendo da possibilidade, né? Como eu disse antes, a Alemanha já está... Hoje a Alemanha reabriu o comércio, né? Com medidas restritivas, mas vale lembrar que não é reabrir o comércio porque quis. Não, é porque trabalhou bem nos últimos 2 meses, né? E conseguiu conter o contágio do coronavírus. Então, os clubes estão trabalhando, a Alemanha está tentando retornar ao normal e hoje voltou a reabrir o comércio devagarinho, enfim, mas está voltando à normalidade. Então, provavelmente, agora em junho, né, talvez até em maio, se não me engano, a Alemanha possa já retornar ao seu calendário do futebol, possa terminar o seu campeonato, né? Então, a ideia, né, segundo a Sky Sports, é que junho e julho seriam meses reservados para os países encerrarem suas competições, ligas e copas, né, copas internas, e aí agosto os clubes que estão envolvidos nas oitavas de final, a gente já tinha uma rodada, já tinha clubes classificados para as quartas de final, né? O próprio o PSG, por exemplo, reverteu e eliminou o Borussia Dortmund, mas ainda falta uma rodada de oitavas de final e tudo para frente, né? Quartas, semi e finais. Então seriam 2, 4, 5 datas, digamos assim, 6 datas, né? Só que entre todos esses clubes, com intervalos entre eles, então seriam 17 jogos em 22 dias. E aí... No mesmo local? Provavelmente sim, sem viagens também. Sem viagens também. Sim. Iriam todos para um país livre, né? Enfim, com uma situação de coronavírus controlada, com infraestrutura suficiente para dar esse tiro aí, esse tirão, né? Esse intensivo e encerrar a Champions League. Mas talvez sem público no estádio, hein? Provavelmente sem público. Mas para não ficar o campeonato também sem final, né, Silvio? Então, sim. seria um evento mais para TV, mas os campeonatos seriam encerrados e a gente sabe que a Champions League é um evento global, né, um evento mundial. A Champions League está encontrando, a Liga UEFA está encontrando, Kleber, um jeito de faturar ainda mais do que faturaria. Porque fazer grandes jogos, quase que diariamente, durante 3 semanas, vai aumentar o faturamento em termos de televisão, em termos de patrocínio. Olha, eles estão encontrando um modo, talvez, de faturar muito, muito mais, tirando um pouco desse prejuízo que, evidentemente, o futebol está vivendo. Mas eu estou vendo aqui, não é um grande absurdo, não, fazer isso em 17 dias, porque quem ainda tem que jogar a partida de volta das oitavas de final, no máximo vai fazer 6 jogos, né, em 17 dias. Seria um calendário de campeonato nacional, praticamente. Tu não tem viagem, tu já está concentrado no lugar dos jogos, a logística é muito mais fácil. Pega, por exemplo, um Paris Saint-Germain que já está classificado para as quartas de final. Seriam 5 jogos em 17 dias, já tá mais tranquilo. Não é tão absurdo assim. Eu tiro a comparação com o Gauchão de 94. Muito bem. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Até eu fiquei preocupado porque eu não pude entrar no programa, só entrei depois da 1h30, mas de qualquer maneira eu acho que ela está assistindo. Eu recebi uma mensagem no sábado no meu celular da minha afilhada, a Julinha, que tem 9 anos de idade, filha da Carolina e do João, neta do Luiz Henrique Benfica, viu, gurizada? E ela sabe aquele negócio assim de uma família toda de velho em termos, mas uma família toda de adulto, e tu tem apenas uma criança, 9 anos de idade, que volta e meia está aqui em casa, é uma coisa que realmente emociona a gente. E ela me mandou uma mensagem pedindo o seguinte: Dindo, segunda-feira, manda um beijo para minha bisavó, a dona Nerci. Eu não sei que idade tem a dona Nerci, eu acho que ela tem mais ou menos a idade da minha mãe, que tem 87 anos e que também é bisavó da Júlia. E aí a Júlia pediu, ela tem muito carinho pela bisavó, porque ela soube que a bisavó assiste esse programa diariamente. A Júlia me disse o seguinte:
Dindo, ela te abana no programa. Então, como é que eu não vou atender isso? Então, vou pedir para vocês que todos nós agora abanemos para a dona Nercy, por favor, que ela está nos assistindo. Olha aí, dona Nercy, abana aí, Maiká. Abana para ela aí, por favor. Dona Nercy, um beijão para a senhora. Obrigado pela audiência. Todos os dias, Maiká, Kleber e Fabiano Baldasso assistindo o programa e abanando para a gente aqui. Então, Julinha, atendido o teu pedido, um beijinho para ti. Um beijão, dona Nercy. Um abraço para a dona Nercy e para essa assessoria de imprensa da Julinha aí, funciona mesmo. Funciona, rapaz. Foi sábado isso e eu tive que marcar e volta e meia ainda recebi o recado. Não esquece, Dindo. Então tá dado o recado. Ô, Maiká, tu que tá cuidando, controlando o programa hoje. Olha, que responsa, hein? Segue por aí, vê o tempo que a gente tá faltando. Nós temos mais... O que se pode ser dito? Nós temos mais 5 minutos, né? Nós vamos até 13h56 e eu queria dar uma dica agora, se possível. Ontem, com grande expectativa, Kleber Grabowski, o senhor que também é um grande fã do basquete, ontem com grande expectativa nos Estados Unidos, estreou o documentário chamado The Last Dance, que é uma série feita, acho que, não sei se é uma parceria, enfim, mas será transmitida na ESPN e na Netflix. E é um documentário chamado de documentário definitivo. Serão 2 episódios por domingo, acho que serão 10 episódios, se não me engano, serão 5 domingos, sobre a carreira do Michael Jordan, que é o Pelé do basquete, é o maior de todos, indiscutivelmente. E ontem, então, foi a estreia dessa série, né, do The Last Dance, a última dança. Hoje já está disponível no Brasil, aqui na Netflix. Entra na madrugada de domingo para segunda. Acredito que no Watch ESPN, também no aplicativo da ESPN, também tenha no domingo à noite, enfim. Mas para quem não assistiu, vai assistir. Já está na Netflix, é um documentário, eu não assisti ainda, tá? Eu fiquei esperando até as 4 da manhã para assistir, mas acabei pegando no sono. Tava tão ansioso para ver esse documentário, porque a ESPN fez um trabalho de divulgação, assim, como só os norte-americanos sabem fazer. Fala, Silvio. Maiká, tu é uma fraude, Maiká. Por quê? Tu é uma fraude. Porque tu disseste na semana passada que não dorme antes das 6. Mas ontem eu tava... Agora tu mesmo te desmente, tu é uma fraude, Maiká. Ontem eu tava cansadinho. Tava vendo filme... Isso só a parceria do Fabiano Baldasso com o Ribeiro Neto. Amor pra toda a vida, não sei o quê. 2 minutos, o Fabiano deu uma paulada no Ribeiro Neto. Não quero mais. Essa semana eles vão se encontrar aqui no programa. Mas, Maiká, tu que gosta tanto de basquete, então Sim. Me tira uma dúvida, me mata essa curiosidade, porque o tempo também passou. Eu estava lembrando da Copa de 70 e agora estou lembrando do tempo que eu estudava no ginásio industrial Abramo Eberle, ali, fim dos anos 60 e início dos anos 70. E aí a gente tinha a matéria de educação física. E eu ficava esperando por aquilo para jogar futebol todos os dias. E volta e meia, o meu professor de educação física, Rutílio Kestering, chegava para mim e disse: hoje tu não vai jogar futebol, hoje tu vai jogar basquete. Que eu jogava no time de basquete da aula. Eu não consegui compreender isso até hoje. Por que ele me escalava no basquete? Aliás, nunca fiz nenhuma cesta na minha vida. Será que era por causa da minha altura? Olha, Silvio... Só pela altura. Grandes armadores do basquete mundial foram baixinhos, né? 1,70, 1,80. Claro que no parâmetro da NBA... Não, mas baixa um pouquinho. 70 ainda não dá. Pois é. Mas eu acho que o seu professor acreditava no teu potencial como armador, né, Silvio? Porque geralmente os armadores são mais baixos, né, que o pessoal. E é o construtor da jogada, o cara que distribui e que geralmente tem um bom arremesso, né? Tem grandes jogadores aí da história do basquete, da NBA, que foram baixinhos. O John Stockton, o Allen Iverson. Fala, Baldasso. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu disseste que o Michael Jordan é o Pelé do basquete. Sim. Qual é o esporte em que o seu Pelé está mais distante do segundo colocado? O basquete, o futebol? O que tu considera? Porque o Pelé do futebol, tem muita gente que... Existe uma distância, mas tem muita gente que contesta isso. No basquete, eu acho que ninguém contesta o Michael Jordan.
Tem alguém que diga que alguém foi maior que Michael Jordan? Eu acho que não. Poucos, Não existe contestação a isso. poucos. Assim, é que assim, ó, a questão é que o Michael Jordan, além de ter jogado muito, e realmente ele jogava muito, não era um efeito de mídia, ele foi um produto de mídia também. Porque o Michael Jordan significa a virada no basquete dos Estados Unidos, nesse produto mundial, que é a NBA. Né? O Michael Jordan e o Chicago Bulls foram... Vocês devem lembrar muito bem, a década de 90 teve uma infestação de boné do Chicago Bulls, camiseta, todo mundo era Chicago Bulls, por causa do Michael Jordan. Claro que, assim, o Magic Johnson foi grande, Kareem Abdul-Jabbar, o Oscar foi muito grande, né? A gente não fala muito, o Oscar é meio mala, mas ele é um cara que ele foi gigantesco no futebol, no basquete mundial, ele tá no Hall da Fama da NBA, talvez um dos maiores atletas olímpicos do Brasil. Mas o Michael Jordan, além de ter jogado muito, de ter talvez revolucionado o basquete dentro das quadras, ele também fez isso fora, né? Junto com o Chicago Bulls, junto com o Scott Pippen, junto com todo aquele time lá, enfim, que foi histórico. E aí, claro, junto com a globalização e tudo que aconteceu. Mas é uma boa pergunta, Baldassi. Eu não sei te responder qual é o esporte que tem uma distância. Muita gente cita também o Kobe, o LeBron James já como sucessores e próximos do Michael Jordan. O Kobe é um cara que chegou muito próximo do Jordan. Eu acho que eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias no Twitter chegou a ponta dos TTs do Brasil, como assunto mais comentado, uma leva importante de pessoas dizendo e mostrando com argumentos, os argumentos delas, não significa que eu concorde, que o Nelson Piquet foi mais piloto que o Ayrton Senna. As pessoas buscaram argumentos para isso e muita gente colocou esse assunto na primeira colocação no Twitter. Quer dizer, eu acho o Ayrton Senna o maior, mas sim, existem contestações. Tu dizer que o Schumacher foi maior que o Senna, não, eu não concordo, mas não é um absurdo. Eu acho que no basquete, o que eu estou querendo dizer? Que eu acho que o Michael Jordan é o mais Pelé de todos os esportes. Eu também acho. Apesar de não ter tanta distância para os outros, mas eu também acho. Ele foi incrível, assim. E falando em tempo, também tem a questão do tempo, né? Por exemplo, a gente pode falar do Juan Manuel Fangio, que foi 5 vezes campeão de Fórmula 1 numa outra época. A gente tem esses debates também de tempo, né, Silvio? E falando em tempo, a gente estourou nosso tempo. E aí, então, Silvio Benfica, por favor, faça o encerramento. Muito obrigado pela participação de vocês. Desculpe ter chegado muito tarde. Amanhã eu chego cedo e tem ainda a maior seleção de todos os tempos do mundo que a gente não fez. E tem briga do Baldassi com o Ribeiro. Virou uma lenda, não sai nunca. Eu tô com elas. Baldassi com o Ribeiro. Eu tô com as escalações aqui, mas eu não quis utilizá-las porque o Silvio não estava no programa. Não, então a gente vai colocar... A partir de amanhã a gente vai ver. Se o Baldassi não estiver no programa, vamos colocar na quarta-feira. Mas aí tem muita coisa para colocar durante a semana aí. Muito obrigado, pessoal. Voltamos a qualquer momento em edição extraordinária.